Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje, uma reunião com uma configuração especial, já que hoje é 7 de abril, comemoramos hoje a passagem do aniversário de nascimento do Rolf Bielewski, que, se estivesse conosco, estaria completando hoje 94 anos. Então, nosso programa de hoje tem duas partes. Uma primeira parte é um pequeno tributo ao Rolf por tudo que ele nos legou, focalizando alguns aspectos deste legado. E, num segundo momento, a retomada do estudo do ciclo humano. No seu capítulo 20, daremos sequência a uma parte dele. Uma imagem que remete ao fogo, o fogo que é símbolo. Mais do que símbolo, é uma expressão. O fogo físico, como o conhecemos, é uma expressão da força que criou, sustenta, mantém e impulsiona a criação universal. Mas este fogo não apenas criou, mantém, sustenta e impulsiona, mas ele como que chama pela resposta da criação. Ele chama pelo despertar, ele impulsiona para que a criação desperte. O despertar da criação é a resposta da manifestação universal desde os seus primórdios, quando se configurou o cenário físico no qual depois se manifestaria a vida e a partir da vida a mente. Então, essa resposta em forma de consciência, que emerge já na própria criação da matéria. Shri Aurobindo e a mãe nos dizem que a própria configuração ordenada do cosmos, então a própria possibilidade a configuração de um átomo, de uma molécula, que vai possibilitar a criação de uma substância material, isto já é expressão de consciência configurando, ordenando a matéria. E depois daí vai emergir na forma de vida, depois na forma de mente, apontando para a sequência lógica desta criação que vai além do estágio atual, do estágio da resposta como mente. Então, é a criação como um todo que responde, manifestando consciência e depois manifestando como que, por sua vez, um chamado por uma plenitude que ela pressente. Então, a resposta da consciência será agora na forma de chamado de aspiração, por sua vez. Então, estabelece-se esta dinâmica, o chamado do fogo, a resposta da chama. A chama aqui como uma centelha, uma fagulha deste grande fogo. Então, esta dinâmica de chamado e resposta entre os dois povos, o chamado do alto, que suscita uma resposta de baixo, que por sua vez chama para que haja uma manifestação mais plena deste alto, dessa totalidade que espera no alto, e esta, por sua vez, chama para que a resposta da criação seja cada vez mais uma resposta consciente e que crie condições para uma manifestação progressivamente mais plena. Então, essa dinâmica que muitas vezes foi como que evocada na forma de poesia, como que um pressentimento, uma intuição,
Desta dinâmica, Sri Aurobindo e a mãe nos dão uma visão muito clara, muito lógica dentro da visão que eles nos oferecem da criação, mas que tem, ao mesmo tempo, uma dimensão de maravilha, uma dimensão de um debruçar-se do amor, da compaixão da Criadora para com a sua criação. Então, esta dinâmica é que vai determinar toda a dinâmica da evolução, como a compreendemos. Uma primeira percepção, um primeiro chamado, aqui na forma de um dos hinos do Veda, das escrituras ancestrais da espiritualidade indiana, que com frequência se expressa na forma de versos, como que mantras. Então, uma destas invocações é justamente dirigida ao fogo. Ó fogo, aproxima-te de nós numa vida rica de frutos. Nutre-nos de energia, ilumina nossos impulsos, anima em nós os poderes em expansão do vasto. Ó flama, desperta. Tu és o aspirante, forte na vontade para os deuses e os videntes iluminados. Então, é uma invocação ao fogo, a Agni. A Agni é uma das principais divindades védicas, justamente, essa percepção de que é o fogo criador, o fogo que criou, que sustenta, impulsiona, e é como que também a realização plena, a consumação feliz desta manifestação é regida por esta divindade Agni. Ó fogo, aproxima-te de nós numa vida rica de frutos. Então, o chamado para que ela primeiro se manifeste na forma da vida, mas uma vida frutífera, uma vida abundante em frutos. Então, uma primeira plenitude de manifestação será a plenitude da própria vida, mas ao mesmo tempo que ela nos nutra de energia, que ela nos renove a energia que impulsiona, que nos faz caminhar e avançar, ilumina nossos impulsos, e nossos impulsos que emergem do semiconsciente ou do inconsciente possam ser iluminados, possam ser clarificados, purificados. Anima em nós os poderes em expansão do vasto. Então, esta semente de evolução que já está latente, mas como que adormecida em nós, o chamado para que o fogo a anime, insuple nela vida, resposta em forma de vida e alma, para que os poderes em expansão do vasto, o vasto que se manifesta através da evolução, também em nós encontre campo e expansão. Ó flama desperta. Esta flama que é para sempre desperta, mas que ela possa despertar também em nós. Tu és o aspirante. O fogo é aquilo que em nós aspira, aquilo que nos faz buscar, avançar, caminhar, progredir. Então, este impulso é uma expressão da presença deste fogo, desta chama. Forte na vontade para os deuses e os videntes iluminados. Então, ele, sobretudo, insufla esta expressão de vontade, de determinação, que é uma característica daqueles que vêm, daqueles que têm o poder da manifestação. A vontade capaz de plasmar, de fazer, evoluir, avançar. E alternamos com uma resposta aqui, um texto do próprio Rolf. Sim,
confessamos que estamos bem no início, confessamos que pouco sabemos, que nossa força é menor que a de um capim, nossa percepção da verdade nas coisas quase nula. Sentimos que moramos no pequeno, vizinhos do caracol, parentes do nada. Então começa com uma forte afirmação, um sim, mas uma afirmação que é também o reconhecimento do nosso estágio presente, a percepção despida da ilusão do ego de que estamos bem no começo da caminhada. O que sabemos é muito pouco. A nossa força é menor que a de um capim. O talo, a haste do capim, tem uma força de determinação, de manifestação inexorável. Desde o momento em que ele germina e brota até a sua plenitude, pode ser uma haste de uns poucos centímetros, mas ele vai cumprir com absoluta determinação esta força de crescimento. Ao passo que a nossa força é vacilante, ela oscila, ela recua, ela às vezes até como que desaparece. Nossa percepção da verdade nas coisas quase nula. Muito facilmente confundimos verdade com semi-verdade, com falsidade. Então, nossa capacidade de percepção, de discernimento da verdade é ainda muito limitada, muito falha. Sentimos que moramos no pequeno, vizinhos do caracol, parentes do nada. Então, diante da grandeza da manifestação do macrocosmos, diante do qual somos menos do que um grão de poeira, nossa força, nossa manifestação é pouco mais do que a do caracol que possibilita que ele cumpra a sua lei de existência. Então, somos muito próximos, somos como que parentes da poeira do nada. Mas em nós, algo existe, algo pede, algo vive. Em nós, move-se, através de véus e cascas, uma chama quente, uma serpente de fogo, um luminoso mar de poder e conhecimento, algo como uma formidável doçura, uma dor de alegria, intensidade de sol, brilho virgem e branda calma. Então, ao mesmo tempo que a constatação da nossa limitação e pequenez externa, mas a percepção de que existe um algo aí dentro. Este algo existe. E ele não apenas existe, mas ele pede, ele chama, ele vive. Mais do que existir, simplesmente ele é vivo. Em nós este algo se move, ainda que velado por múltiplos véus e múltiplas cascas que resistem, mas ele tem a natureza, a característica da chama, o calor da chama. Mais do que uma chama, ele é mesmo uma serpente de fogo. Aqui já é como que uma manifestação deste fogo em nós, que deságua num luminoso mar de poder e conhecimento. Então, este algo em nós está ligado a este mar de poder e conhecimento. Isso nos traz algo como que a vivência, a percepção de uma formidável doçura, algo que é doce ao mesmo tempo imensamente grande e forte, algo que é da natureza da alegria, mas com uma tal intensidade que permite que ele fale desta dor da alegria. É uma intensidade de sol, isto é da natureza do sol, é um raio do sol. Este é um brilho virgem, intocado, imaculado, e é também uma branda calma. Então, a força, a beleza, o brilho, a suavidade e a calma. Isto tudo
neste algo, nesta semente, nesta fagulha em nós. Algo exige e seguimos. Quebramos, queimamos, incendiamos, saltamos para além das margens e dizemos sim à aventura do mergulho e do voo, ao não mais saber para onde caminhar, ao nem mais se importar em saber para onde caminhar. Sim à certeza da incerteza e ao abandono e à entrega. Sim à alegria da dor. Sim à presença do sol, do futuro em nós. Estamos bem no início, mas sentimos, sabemos que é preciso caminhar. Então ele nos fez até aqui como que a trajetória, não só a trajetória do desenvolvimento de um indivíduo, mas como que da própria humanidade, que começa da inconsciência, da semiconsciência, que gradualmente, lentamente vai despertar para uma presença, mas que depois vai afirmar esta presença. E aí, num estágio mais à frente, esta presença vai como que assumir a condução deste processo. Então, é nesse estágio que esta última parte do texto se situa, em que este algo que inicialmente apenas existia, vivia, agora ele passa a dominar, ele passa a exigir, a ditar o seu ritmo próprio de avanço. E se seguimos, vamos quebrar limites, fronteiras, queimando, incendiando, saltamos para além das margens. E ao fazer isso, dizemos sim à aventura do mergulho e do voo. É o momento em que a consciência assume conscientemente participar do movimento da aventura da evolução. Então, essa aventura é tanto um mergulho nas profundezas como o voo para as grandes altitudes. É a entrega, a coragem de sequer mais se preocupar para onde este impulso nos leva, e mais ainda, despindo-se completamente de quaisquer cuidados e zelos e apego aos limites, sim à certeza da incerteza. Então, aquele que se entrega a este salto no ar, mesmo sem a certeza de que terá o suporte, o apoio, e ao abandono e à entrega. Então, esse é um estágio de entrega incondicional. Sim à alegria da dor. Então, ele antes nos falou da dor, da alegria, agora ele inverte, ele nos fala da alegria, da dor. Então, possivelmente aponta para um estágio em que o próprio sofrimento, o próprio penar do processo de crescimento, já pode ser vivenciado com alegria, porque é parte, é um passo que vai nos auxiliar neste processo. E a descoberta da Ananda, da beatitude que está inerente a tudo na criação, mesmo naquilo que, na superfície, vivenciamos como sendo dor e sofrimento. Um sim à presença do sol. Então, a afirmação deste grande fogo, deste sol, acima e dentro de nós, ele que nos aponta e nos chama e impulsiona para o futuro. A retomada daquela percepção inicial, estamos bem no início, estamos ensaiando os primeiros passos, mas sentimos, sabemos que é preciso caminhar. Então, este foi um dos aspectos, dos legados que Wolff nos deu, em tudo aquilo que ele criou e que ele fez, mas também quem pôde ter a oportunidade, o privilégio do convívio, também era aquilo que ele irradiava, aquilo que ele manifestava, que ele vivia e respirava, e que era como que contagioso para quem estivesse próximo a ele. Então,
A chama nele poderia contagiar a chama, ainda vacilante, luxuriante de quem estivesse perto, e havia esse estímulo ao progresso, à evolução, ao aperfeiçoamento. Retomamos o chamado, a invocação do Veda. Os homens, sempre com obediência, com velozes impulsos, dão expressão para seu crescimento ao sabedor de seus nascimentos, o poderoso, o Senhor dos povos, o hóspede, aquele que dirige nossos pensamentos, o aspirante naqueles que proferem a palavra, o despertador para a consciência no sacrifício do peregrino. Então, sem a pretensão de esgotar, de compreender tudo que está contido nestas imagens, mas alguns aspectos aí, ele parece nos falar daquele estágio em que o ser humano, como que já aderiu ao movimento, ao impulso deste fogo. Então, ele nos fala da obediência, os velozes impulsos. Então, ele pode agora já como que acompanhar o ritmo veloz, a dinâmica desta força, e assim dando expressão no seu crescimento, na sua evolução, ao sabedor de seus nascimentos, aquele que atravessou vidas e vidas e que recupera a consciência de quem ele é. O poderoso, aquele que traz em si a força, ele manifesta a força da própria fonte, da origem, o Senhor dos povos, aquele que está como que em sintonia ou manifesta a força, a vontade deste que conduz a manifestação agora não mais apenas do indivíduo, mas da coletividade, dos povos, da humanidade. O hóspede com maiúsculo, esta coisa, este fogo que está presente em tudo, desde o início, mas que como que agora, como que desperta, consciente naquele que o hospeda, aquele que dirige nossos pensamentos, o aspirante naqueles que proferem a palavra. Então, neste estágio, a própria manifestação da consciência como pensamento ou como aspiração que brota do coração, isso já é como que regido por esta presença, iluminado por esta luz deste fogo. Ele que é o despertador para a consciência no sacrifício do peregrino. Então, o peregrino é aquele que, ao longo das eras, vem realizando esta caminhada, o indivíduo, mas a coletividade da criação, e que pode realizar agora conscientemente este ato de auto-oferenda, então, sacrifício, o oferecer-se para tornar sagrado tudo aquilo que é manifestação do ser, da vida, da consciência. Então, ele parece nos falar deste estágio em que houve o despertar da consciência no indivíduo e da percepção de que esta manifestação vai além do limite do indivíduo, mas que ela se expressa e manifesta igualmente no coletivo. E aí retomamos uma outra expressão do Rolf. Começa igualmente com a afirmação do sim. É mais do que necessário que tenhamos fogo em nós, um fogo sempre aceso, sempre recebendo nossos cuidados, nossa atenção, nossa inteira afirmação, para que não apenas não se apague, mas cresça cada vez mais, infinitamente mais. É disso que o mundo precisa,
E é para isso que nossa consciente e firme vontade deve se voltar. O crescimento para todos nós, de tudo, em direção à luz. Então, é como que um passo à frente daquela primeira expressão em que há esse primeiro reconhecimento dessa presença, mas, ao mesmo tempo, o crescimento da presença em nós. E aqui agora a afirmação de que temos que, como que, realizar conscientemente o necessário para que esta chama, este fogo em nós, não apenas desperte, mas permaneça aceso, como uma fogueira que temos que cuidar para que não apenas não se apague. Então temos que dar a ela atenção, afirmá-la naquilo que ela precisa, no combustível, no oxigênio, para que ela não apenas se apague, mas cresça. E cresça cada vez mais, infinitamente mais, porque é a sua própria natureza. É disso que o mundo precisa. Então, aqui emerge mais clara a consciência de que este movimento não tem apenas o benefício da pessoa, do indivíduo, mas é a contribuição que o indivíduo, a pessoa, podem oferecer ao mundo. O mundo precisa destas chamas despertas. E é para isso que nossa consciente e firme vontade deve se voltar. O crescimento para todos nós, de tudo em direção à luz. Então, a afirmação desta semente, desta possibilidade, desta chama em nós, mas em tudo, em todos, onde for, da forma como for possível. Então, aqui emerge, inclusive, a ação, o trabalho daquele que ajuda a formar do próprio educador. Ele não apenas vai trabalhar para a formação de indivíduos mais eficientes, mas, sobretudo, de consciências, de chamas despertas, e, por sua vez, despertem para o sentido e o propósito desta manifestação, que é um crescimento para uma luz, uma consciência progressiva, infinita. É como se tudo ainda tivesse que ser feito, tudo, tudo, tudo. E ao mesmo tempo que diante da utopia, diante da aparente impossibilidade de conseguir realmente fazer tudo, uma certa desatenção, um irracional esquecimento, uma espécie de fuga-desmaio queira se produzir, levanta-se no ser uma profunda certeza. Podemos a todo instante, decidindo-nos e aliando-nos ao grande devir, não somente recomeçar, mas verdadeiramente começar-se como se fosse pela vez primeira, começar desinteressando-nos por completo das saturadas fibras do passado, do não iluminado, do não crescido, do não cumprido, de tudo o que ficou atrás, pois a luz sustenta. Então ele fala de uma experiência, uma vivência que certamente teve, mas que cada um de nós talvez da sua forma já também teve em muitos momentos em que, diante da grandeza, da enormidade do que nos é pedido ou exigido mesmo, alguma coisa como que queira fugir, queira ceder. Então isso pode se manifestar como um momento de sonolência, de desatenção, um esquecimento que não tem uma razão real de ser, mesmo uma espécie de fuga, desmaio. O desafio é tão grande que é algo como que quase que desfalece diante da grandeza do desafio. Mas, ao mesmo tempo, se conseguimos nos sustentar, pode erguer-se, vai se erguer esta certeza. E a todo instante, a cada novo instante,
é o momento para uma nova decisão, uma reafirmação, um novo sim, que nos possibilita aliarmos ao grande devir. Então, se conseguirmos fluir com essa grande correnteza, a força em nós pode se renovar, porque o grande movimento, o grande devir, aquilo que está por vir, por se manifestar, esta força vai unir, vai suportar, vai sustentar a nossa pequena força. E isso vai nos permitir não apenas recomeçar, porque a cada momento teremos talvez que recomeçar, deixar atrás tudo que foi falha, incompleto, e com um movimento muito singelo, muito simples, dar um próximo passo. Isto seria como que o começar como se fosse pela vez primeira, sem o fardo, o peso das nossas fraquezas, dúvidas, impossibilidades, começar desinteressando-nos por completo das saturadas fibras do passado. Quando conseguirmos nos desvencilhar destes múltiplos laços e nós, nos quais nos voluntariamente nos enlaçamos, nos enredamos, de tudo aquilo que é passado e que necessariamente era parcialmente ou mesmo não iluminado, não crescido, não cumprido, de tudo aquilo que é expressão desses estágios anteriores e que devem ficar atrás. Se nos dispusermos a cada vez a este novo, pequeno novo passo, teremos a sustentação da luz. Então, aquele fogo, aquela luz que chama, ela também, sobretudo, nos dá suporte, nos dá sustentação. Nós vamos ouvir uma passagem da música para o Ano Novo de 1988, de Sunil Bhattacharya, que tem no centro justamente aquela invocação do Veda ao fogo, e que é uma expressão, a meu ver, perfeita, e talvez a mais perfeita, mais intensa possível, até então manifestada na forma de música, dessa dinâmica de chamado e de resposta, justamente. O chamado do fogo e depois o despertar, o lento despertar e o crescimento e afirmação da resposta. 88 foi justamente o ano em que Rolf deixou o corpo, em 8 de janeiro, então ele certamente não ouviu aqui no plano físico esta música, mas com toda certeza, se tivesse ouvido, teria afirmado, teria reconhecido nela um momento de intensidade, de manifestação única até então. Então, mais uma vez, a invocação do Veda e, na sequência, a música que vai ser acompanhada por imagens. Primeiro, imagens que buscam ser como que uma aproximação ao que será este fogo essencial, primordial, depois a sua manifestação progressiva no cosmos, até que comece a resposta no cosmos, depois na Terra, e depois nas primeiras manifestações materiais, na vida vegetal, na vida animal, até a vida humana. Ó fogo, aproxima-te de nós numa vida rica de frutos, nutre-nos de energia, ilumina nossos impulsos, anima em nós os poderes em expansão do vasto. Ó flama desperta, tu és o aspirante, forte na vontade para os deuses e os videntes iluminados. Os homens, sempre com obediência, com velozes impulsos, dão expressão para seu crescimento ao sabedor de seus nascimentos, o poderoso,
o Senhor dos povos, o hóspede, aquele que dirige nossos pensamentos, o aspirante naqueles que proferem a palavra, o despertador para a consciência no sacrifício do peregrino.
Eu espero que um dia seja possível a todos ouvir essa música nas condições adequadas, num ambiente físico com um som apropriado, para que se possa perceber como, de fato, se em algum momento houve uma manifestação humana mais próxima desta presença, dessa força, tanto do chamado do fogo como da resposta da aspiração, essa música chegou o mais perto possível disso. Mas com a força da presença física que ela precisa ter também. Mas vamos ainda prosseguir. Eu vou trazer mais uma vez aquela que eu considero como que uma, ou talvez a obra-prima da criação didática e talvez artística também do Rolf. Então, mais uma vez, evocando essa dinâmica, o chamado do fogo, a resposta da chama, a relação aqui, então, entre o sol, esta expressão física desta presença, deste fogo, e uma resposta muito simples, singela e ao mesmo tempo muito concreta que podemos perceber da vida do reino vegetal, que é a flor, como resposta a esse chamado. Então, nós vamos mais uma vez abordar, ouvir uma narrativa que Rolf criou para, inicialmente para crianças, a linguagem com que ele fala é para crianças, adolescentes, mas na verdade ele fala muito profundamente como que dos fundamentos da própria manifestação universal, na sua trajetória entre o surgimento da matéria, da vida a partir da matéria, da mente e da aspiração do psíquico, da alma. Mas o ponto de partida é a flor. Então ele vai nos relatar todos os passos do desenvolvimento de uma planta, da flor, mas aqui nós temos a parte final, a reflexão final que ele nos oferece. O que dizer da flor? Sua feliz harmonia e distinta beleza e sua integral entrega ao sol e também ao mundo são tão claras e óbvias. Como podemos todos nós aprender com ela? Então, é suficiente olhar para uma flor na sua harmonia, na sua beleza e nesta entrega ao sol. Isto é óbvio, é a própria existência da flor que se revela desta forma. Mas há um aprendizado, há algo que possamos aprender com ela? Então ele prossegue. Pois não devemos nós também ser belos, harmoniosos, felizes e simples? Então ele nos sugere que cada um, integrado à sua própria verdade, unificado ao seu próprio ser essencial, vai expressar algo que é necessariamente belo, que é necessariamente harmonioso, que é inteiro e por isso feliz, e ao mesmo tempo tem a simplicidade das coisas íntegras e inteiras. Não devemos ser super abertos à luz e aceitando o dia, a vida, como ele, o dia, nos é dado, pronto para servirmos em nosso lugar, e assim como somos, a este mundo que Deus fez. Então, se uma simples planta manifesta essa abertura à luz, por que não deveríamos nós também nos abrirmos a esta fonte de luz? Por que não deveríamos nós também, como a flor que aceita de forma incondicional aquilo que o dia, que a vida lhe oferece, por que nós também não podemos aceitar? Por que não podemos nós também nos prontificarmos para servir? Porque o que a flor faz é isso, ela serve. Ela oferece o que ela é, o que ela tem,
a sua beleza, o seu perfume, e, ao mesmo tempo, o pólen para que os insetos, as abelhas, possam polinizar as plantas. Então, ela serve à vida, serve ao mundo. Por que não podemos nós também fazer isso? Sem querermos nada, nada para nós. A existência da mais pequena e mais insignificante florzinha nos ensina isso. Então, a vida dela é doação. Ela não reserva nada para si. E aqui ele se permite esta expressão mais pequena, que provavelmente é incorreta do ponto de vista gramatical, mas que dá a expressão desta pequenez exterior. Então, é menor, a mais insignificante florzinha pode nos ensinar isso. E o que então devemos fazer para não ficarmos aquém da mais pequena e mais insignificante florzinha, no que diz respeito ao vivermos confiantes e abertos e entregues? Justamente, minhas crianças, a coisa é confiar e estabelecer-se na fé. Então, podemos realizar aquilo que a menor, a mais insignificante flor faz, no sentido de viver em confiança, abertura e entrega. Ele nos lembra que, para isso, é preciso que haja confiança. É preciso que nos estabeleçamos na fé. O nosso fundamento, o solo no qual vamos nos firmar é a fé. Porque, como é dito, a ajuda está sempre aqui. É você que tem que manter sua receptividade viva. A ajuda divina é muito mais vasta do que qualquer ser humano é capaz de receber. A ajuda está sempre aqui. Como a irradiação do calor, da luz, do sol, que está presente, mesmo que estejamos num ambiente fechado, sem perceber a presença do sol, esta ajuda da providência da graça está sempre irradiando e banhando, envolvendo tudo. Mas há uma parte que nós temos que fazer, que é manter nossa receptividade viva. Não podemos receber, ou ela não impõe, não se impõe, se não tivermos a nossa possibilidade de receber aberta e viva. A ajuda divina é muito mais vasta do que qualquer ser humano é capaz de receber. Nós sabemos hoje que o que chega à Terra a cada segundo de energia, de força vinda do Sol, é muitíssimo mais do que a Terra é capaz de absorver e utilizar. A Terra inteira, usando todo o manancial de energia que o Sol irradia, não poderia usar tudo aquilo que a cada segundo, a cada instante chega à Terra. Então, da mesma forma, ela nos diz que a ajuda divina é muito mais vasta do que qualquer ser humano é capaz de receber. Então, ela nos afirma, vivemos como que num mar de sustentação, de suporte, de ajuda. É só nos abrirmos a isso. Então, peço que se munam de interesse e paciência para acompanharmos o passo a passo que Rolf nos oferece. Agora vou contar-lhes algo sobre a flor. Mas começaremos bem devagar, bem devagar mesmo.
começaremos do começo. Com a terra. Terra, não o planeta Terra, a bolinha pequenininha no sistema solar, mas Terra como matéria-prima, como o ceramista precisa do barro para fazer seus potes. Assim, a terra é a mãe de tudo. Tudo nasce dela. Tudo é feito por ela. Ela é o seio de todas as coisas, o seio mesmo da vida. É ela que produz a semente. Sementes redondas, sementes alongadas, sementes torcidas, pequenas e grandes, caroços pesados, sementinhas levinhas, levadas por leves brisas, sementes voadoras, sementes com espinhos, sementes lisinhas, sementes furadas, sementes ocas. Vejam, no alto, no galho, um fruto, balançando no vento, e o fruto apanhado por um pássaro e engolido. E a viagem da semente pelo espaço bocal e garganta da ave para dentro de seu estômago. E lá, rolando e rolando e rolando, e entrando nos intestinos. Longa viagem apertada por vias tortas e totalmente escuras. E a repentina saída do corpo do pássaro para dentro da claridade do dia, e a queda da semente na terra, e o afundar-se nela.
vejam o germe. Nasce e cresce dentro da casca da semente, assim como o embriãozinho no ventre de sua mãe. E finalmente ele rompe a casca, sabendo somente crescer e crescer e crescer. À procura de quê? À procura da luz. E então, rompendo a terra e erguendo em direção ao céu sua ainda pálida cabecinha, e na outra extremidade, do lado, como se diz, oposto, os pés da futura planta, as raizinhas tateando no escuro da terra, estendendo-se, espalhando-se, aprofundando-se, segurando-se, sugando umidade e só querendo crescer, crescer, crescer e se fortalecer. Aí a plantinha, bebê, criancinha, onde está sua mãe? Onde está seu pai? A plantinha não necessita de mãe nem de pai, pois o sol brinca com ela e então ela se torna mais verde e mais forte. Brinca com ela a lua e a plantinha ganha e
equilíbrio e sente a vida pulsar em todo o seu corpinho. A chuva brinca com ela e ela se alimenta bem e se limpa toda. O vento brinca com ela e ela se torna flexível e forte ao mesmo tempo. E o relâmpago e o trovão brincam com ela. E ela aprende a não ter medo. E ela ganha muita coragem e muita alegria em ser. A primeira folhinha, tão delicadinha, tão clarinho o seu verde, tão tímida a sua aparição. É como se a plantinha nascesse pela segunda vez. E ali a haste, afirmando bem firmemente a direção à luz e sustentando tudo. E a seiva subindo nela e se distribuindo por toda parte no interior da planta, nutrindo-a e animando-a. E aí, os galhos e as folhas. Porque através dos galhos, vocês já sabiam isso? A planta conquista espaço. Seu corpo se avoluma, se abre, se desdobra. Ele se une ao ambiente. E olha, olha, o botãozinho tão verdinho, tão durinho, tão pequenininho. Mas isto foi ontem. E já hoje ele é diferente. Maior um pouco, mais gordinho, não mais tão duramente resistente e insensível. E o verde, vocês viram? Já não é mais verde
puramente. Outras cores despertando e se anunciando de dentro do botãozinho. Passam mais 5 dias. E agora o botãozinho deixa de ser botãozinho. Está aqui, erguendo-se livremente em seu talo, o botão. Sua cor é vermelho claro, tão claro que é quase cor de rosa. E o verde ficou somente na base, lá onde as pétalas estão fixadas no talo. O botão agora é bem fofo, embora não mole, antes cheio de energia e nada querendo a não ser abrir-se. E o perfume mexe e mexe e circula como um irrequieto prisioneiro em sua cela na prisão. E quer ser livre, quer se dar livremente ao mundo, exalando sua doçura e aroma. E bem cedinho, bem cedo, ainda no escuro, o botão começa bem suavemente a destrancar o conjunto das pétalas. E como que sabendo a tão próxima chegada da aurora, linda anunciadora do dia, e como que chamando a luz através de seu lento abrir-se, o botão se torna. Quem é que sabe? Se torna
a flor. O terceiro nascimento da planta. O que dizer da flor? Sua feliz harmonia e distinta beleza e sua integral entrega ao sol e também ao mundo são tão claras e óbvias. Como podemos todos nós aprender com ela? Pois não devemos nós também ser belos, harmoniosos, felizes e simples? Não devemos nós ser sobreabertos à luz e aceitando o dia, a vida, como ele nos é dado, prontos para servirmos em nosso lugar e assim como somos a este mundo que Deus fez, sem querermos nada para nós. A existência da mais pequena e mais insignificante florzinha nos ensina isto. E o que então devemos fazer para não ficarmos mais aquém da mais pequena e mais insignificante florzinha? No que diz respeito ao viver confiantes e abertos e entregues. Justamente, minhas crianças, a coisa é confiar e estabelecer-se na
fé. Porque, como é dito, a ajuda está sempre aqui. É você que tem que manter sua receptividade viva. A ajuda divina é muito mais vasta do que qualquer ser humano é capaz de receber.
Só a título de informação, esta foi uma sequência que o Rolf elaborou. Ele criou a história e depois fez a gravação com música, em torno de 1986. Ele estava, então, profundamente motivado a criar material que pudesse ser utilizado junto a crianças e adolescentes e jovens. E ele fez uma pesquisa aprofundada, inclusive em livros escolares, sobre como eram descritos os processos básicos da química, da física, da vida, de modo que ele pudesse tomar isso como um ponto de partida para propor uma reflexão que ia além disso. Então, nessa mesma época, ele elaborou, por exemplo, uma palestra em que ele parte da molécula da água, com a sua combinação de átomos de hidrogênio e oxigênio, e no final termina falando do amor divino, porque o ponto de partida é o fato de que é a força de atração, de agregação, que possibilita que os átomos se unam para formar aquela molécula. E, auxiliado pela visão de Tirolubindo, compreendemos que essa força, nenhuma outra é senão a força do amor, a força de agregação, de união. E, da mesma forma, ele elabora essa história que pode ser vista tanto pelo ponto de vista da vida. Então, ele descreve essas etapas do desenvolvimento da planta com base no desenvolvimento que um estudioso da botânica pode acompanhar as fases do processo, mas, ao mesmo tempo, ele oferece como que duas dimensões de significado, tanto a dimensão da vida. Então, essa mensagem final, inspirada pelo exemplo da flor, pode ser uma mensagem como que de possibilidade de integração feliz à própria vida, mesmo independente de quaisquer preocupações com outras dimensões espirituais da vida, mas a própria vida. Mas se ouvirmos mais detidamente a descrição, o passo a passo que ele faz, nós vamos ver que também é uma descrição muito precisa, se pode dizer assim, do processo do desenvolvimento, do despertar e desenvolvimento interior da dimensão psíquica, da forma como ela começa da vida, aqueles primeiros estágios da planta, e depois ela começa de forma embrionária a aflorar na forma do botão e finalmente vai florescer. Então, podemos ver também aí uma descrição do passo a passo de um processo de desenvolvimento interior, psíquico, espiritual, e que culmina com esta reflexão final, com a fala da mãe, que como que é também, ao mesmo tempo, a afirmação daquilo que Sri Aurobindo aponta como sendo o caminho, o processo central no yoga integral, que é a abertura e a entrega à condução da força divina. Então, nos dois, é uma é possível a leitura, essa leitura de todas essas dimensões. E é um trabalho inspirado, a escolha que ele fez das músicas é absolutamente inspirada. Dá a impressão que as músicas foram compostas para a sequência, né? E aí nós temos músicas de fontes bem diversas, músicas do compositor húngaro Béla Bartók, de Jean-Michel Jarre, de Johann Sebastian Bach e, sobretudo, música de Sunil. O Rolf não chegou a elaborar uma parte visual para essa sequência. Provavelmente ele faria isso com os recursos que ele dispunha à época, slides. Então, é uma tentativa que eu fiz de uma aproximação, uma contraparte visual. Essa mesma apresentação foi feita, salvo engano, em 15 de setembro passado, no aniversário da casa, mas nós tivemos, então, alguns problemas de sincronização que foram, então, corrigidos e a apresentação foi aprimorada. A Ganga pergunta se esse vídeo vai estar disponível. Sim, a gravação
como um todo vai estar disponível depois no YouTube. Podemos eventualmente estudar a possibilidade de fazer um recorte só dessa parte. Então, isso fica como uma possibilidade para justamente permitir que haja uma possibilidade de utilização mais ampla deste material. Então é isso, acho que podemos ainda conversar um pouco sobre isso, mas para honrar aquilo que foi anunciado, eu gostaria ainda de retomar e ler pelo menos um parágrafo do Ciclo Humano, que vai depois naturalmente ter sequência, mas só a leitura de um parágrafo e depois ainda podemos conversar um pouquinho. Então vamos retomar a projeção. Então, a retomada deste capítulo 20, o findar da curva da razão, vamos retomar em parte uma parte que havia sido lida, mas que faz uma transição necessária para o que virá depois. O homem, o ser humano, precisa de liberdade de pensamento e de vida e de ação para que possa crescer. De outro modo, ele permanecerá fixado onde estava, um ser atrofiado e estático. Se sua mente e razão individuais são mal desenvolvidas, ele pode consentir em crescer, tal como faz a mente infrarracional, na alma de grupo, no rebanho, na massa, com aquela sutil semiconsciente evolução geral comum a todos no processo mais baixo da natureza. À medida que desenvolve a razão e a vontade individuais, ele necessita, e a sociedade deve dar-lhe espaço para crescente jogo de liberdade e variação individual, pelo menos enquanto isso não se desenvolva até o evitável risco de outros e da sociedade como um todo. Então, ele está, neste capítulo, analisando como que aquele desenvolvimento racional que culminou com noções de uma coletividade baseada numa presença ou numa regência de um Estado, e como isso se contrapõe, ou a isso se contrapõe a liberdade individual. Então ele começa afirmando que o ser humano precisa de liberdade, de pensamento e de vida e de ação para que possa crescer. De outro modo, ele permanecerá fixado onde estava, um ser atrofiado e estático. Então, nós acabamos de ouvir essa apresentação sobre o desenvolvimento de uma planta. Como uma simples plantinha precisa de liberdade. Claro que, no caso dela, é limitada, já que ela, pela própria natureza, está fixada no solo, num determinado lugar. Mas, a partir daí, ela tem que ter liberdade de desenvolvimento, senão ela será atrofiada. Então, da mesma forma, a consciência humana precisa de liberdade, de pensamento, de vida e de ação. Se a mente e a razão individuais são mal desenvolvidas, ele, o ser humano, o homem, pode consentir em crescer, tal como faz a mente infrarracional. A mente infrarracional é aquela mente que começa a se desenvolver no estágio animal. Então, existe já ali um rudimento mental, ou em alguns casos um desenvolvimento consideravelmente sofisticado até de operações mentais, mas ainda abaixo do nível da razão. Então, no animal, isso se faz na alma do grupo, a alma da espécie, ou a alma daquele rebanho, ou na massa como um todo, com aquela sutil semiconsciente evolução geral comum a todos no processo mais baixo da natureza. Então, todas essas formas de vida num estágio infrarracional, elas experimentam também uma evolução, um desenvolvimento, mas isso é semi-consciente. É ainda fortemente regido pelo instinto, pelas regulações próprias a cada espécie. À medida que desenvolve a razão e a vontade individuais,
Ele, o ser humano, necessita e a sociedade deve dar espaço para crescente jogo de liberdade e variação individual, pelo menos enquanto isso não se desenvolva até o evitável risco de outros e da sociedade como um todo. Então, a sociedade é essa necessidade de equilíbrio entre o individual e o coletivo, e ela tem que regular isso. Aí ele fala, de certa forma, de uma sociedade ideal, em que seja dado este espaço de crescimento, mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma regulação. O crescimento individual não pode ser feito colocando em risco o desenvolvimento do coletivo. Então, um indivíduo não pode se dar ao luxo de desenvolver experimentos que vão colocar em risco outros indivíduos ou uma coletividade. Então, esse é o risco evitável de outros e da sociedade como um todo. Então, daí a necessidade, que existe em toda sociedade, em toda associação, de regras, de leis, porque é preciso que haja este equilíbrio entre o desenvolvimento, a liberdade individual e o interesse, o equilíbrio do coletivo. Dado um pleno desenvolvimento e livre jogo à mente individual, a necessidade de liberdade crescerá com a imensa variação que tal desenvolvimento deve trazer consigo. E se somente um livre jogo no pensamento e na razão for permitido, mas o livre jogo da vontade inteligente na vida for inibido pela regulação excessiva da vida, então uma intolerável contradição e falsidade será criada. Os homens podem suportá-la por um tempo, em consideração pelos grandes e visíveis novos benefícios de ordem, desenvolvimento econômico, meios de eficiência e a satisfação científica da razão que o arranjo coletivista da sociedade irá proporcionar. Mas quando seus benefícios se tornarem comuns e seus defeitos se tornarem mais e mais percebidos e proeminentes, insatisfação e revolta certamente vão se apoderar das mentes mais vigorosas e livres da sociedade e se propagar em meio à massa. Isso aqui pede uma consideração, mas vamos ter que depois retomar isso na próxima reunião. Então, vamos prosseguir aqui só para termos uma visão do conjunto deste primeiro parágrafo que estamos abordando hoje. Esta insatisfação intelectual e vital bem pode tomar, sob tais circunstâncias, a forma de pensamento anarquista, porque tal pensamento apela precisamente a esta necessidade de livre variação na vida interna e sua expressão exterior, que será a fonte da revolta, e o pensamento anarquista deve necessariamente ser subversivo para a ordem socialista. O Estado somente pode combatê-lo por meio de uma educação adaptada às suas formas fixas de vida, uma educação que buscará adestrar o cidadão num conjunto fixo de ideias, aptidões, propensões, tal como era feito na velha ordem infrarracional das coisas, e por meio da supressão da liberdade de fala e pensamento, de modo a treinar e compelir todos a terem uma única mente, um único senso, uma única opinião, um único sentimento. Mas tal remédio será, numa sociedade racional, autocontraditório, inefetivo ou, se efetivo, então pior do que o mal que busca combater. Por outro lado, se ao indivíduo é negada a liberdade de pensamento, isto significa o fim da era da razão e do ideal de uma sociedade racional. O homem, o ser humano, o ser mental, tendo vetado o uso, exceto numa estreita trilha fixa,
de sua mente e vontade mental terá bloqueado seu crescimento e será, como o animal e o inseto, uma espécie estacionária. Então, só aqui como que uma antecipação, na verdade é um desenvolvimento do que já vínhamos abordando antes. Ele está considerando, analisando esta complexa relação entre a liberdade individual e a necessidade de regulação social. E, sobretudo, quando se tenta estabelecer uma sociedade onde o coletivo, de certa forma, se sobrepõe ao individual. Então, este equilíbrio se torna ainda mais delicado, mais precário, mais delicado. E este, na verdade, é o grande problema, o grande dilema que já há mais de um século vem se colocando para a humanidade, para a possibilidade do desenvolvimento coletivo da consciência humana, que é como encontrar o equilíbrio entre a liberdade individual e a promoção, o estímulo, a defesa do interesse coletivo, do interesse comum. Então, ele vai prosseguir e, e na próxima reunião, então, aprofundamos um pouco mais algumas percepções que ele contrapôs aqui, como socialismo e anarquismo, mas isso acho que pede um desenvolvimento maior. Então, ficamos hoje aqui. Temos alguns minutos, caso alguém queira esclarecer algum ponto, compartilhar alguma percepção, podemos conversar um pouco. A Alcione tinha compartilhado conosco aqui uma das mensagens que a mãe oferece no estudo que ela fez da natureza, do significado espiritual das flores. Então, uma das flores do girassol foi uma das flores que vimos na apresentação. A descrição que ela faz dessa flor é a consciência voltada para a luz. Ela anseia, ela é sedenta pela luz e não pode viver sem ela. Então, é conhecido, né, este movimento da flor do girassol em direção ao sol. Então, da mesma forma, a consciência interior, psíquica em nós, possivelmente a partir de um determinado estágio, terá também essa mesma necessidade de voltar-se para a luz. Como disse, nós vamos estudar a possibilidade de disponibilizar esse material como um recorte, de modo que pudesse ser usado mais diretamente, não somente dentro do contexto do vídeo da reunião como um todo. Vamos estudar isso e depois damos uma mensagem a vocês. A Lenora faz aqui uma menção ao fato de que Rolf, ao contrário, é flor. Eu ia até colocar isso no começo da apresentação como uma brincadeira, mas é interessante isso, porque, claro, aparentemente é casual, porque o nome Rolf é um nome alemão, né? Mas, por acaso, em português, ele invertido é exatamente flor, né? Isso é interessante.
Bom, talvez seja o caso de deixarmos que o que ouvimos ressoe dentro, né? E não seja necessário conversar e compartilhar alguma coisa. Se for assim, acho que podemos já encerrar, só adiantando que vamos ter prosseguimento no próximo sábado, a audição de leitura de Rolf, e no próximo domingo a sequência do ciclo com a síntese do yoga com o Henrique. Então, nós podemos concluir um votos de um bom domingo, um domingo especial para todos, uma boa semana e nos reencontramos no próximo fim de semana. Agradecemos a companhia e a paciência de todos.